Boa noite, senador. É uma satisfação contar com a sua presença no Bate e Rebate. Boa noite. É um prazer estar aqui em Cascavel mais uma vez, revendo os amigos e agradecendo o apoio. Sérgio Ricardo. Boa noite, Luizinho. Boa noite, amigos da KTV, amigos do Bate e Rebate. Boa noite, senador Álvaro Dias. E eu já começo perguntando ao senador qual que é a diferença daquele jovem de 22 anos. Não é a diferença de idade que eu quero saber, viu, senador? É a diferença de estímulo, diferença de entusiasmo, diferença de pensamento daquele jovem de 22 anos que concorreu à vereança e saiu-se vencedor na cidade de Londrina, e o senador que busca agora a reeleição ao Senado e que, sem dúvida alguma, já é o político com maior tempo de mandato eletivo no estado do Paraná. Olha, é evidente que a experiência se alargou, né? Foram tantos anos, tantos mandatos conferidos aí pela generosidade da população do Paraná. Eu parei apenas 8 anos, porque não disputei a eleição de senador quando estava no governo. Completei o meu mandato até o último dia, não concorri e só depois voltei ao Senado na eleição de 98. Mas então há uma experiência acumulada, que é um ensinamento precioso, né? Há pouco tempo, para dar um exemplo, Pedro Simon, perguntei a ele, você vai disputar o Senado? Não, eu vou parar porque vou completar esse mandato com 85 anos, né? E vou parar. Eu disse, pois é, Pedro, agora que você está pronto, você para, né? Porque o povo investiu em você, você passou pelo primário, pela universidade, fez pós-graduação, mestrado, doutorado em política, né? Que os mandatos conferem isso. E agora que você está experiente, pronto, qualificado, você para e vai para casa, né? Aí ele diz, mas eu tô... E na verdade ele voltou agora a disputar, né? Tá. É candidato... No lugar do Beto Albuquerque. E pode ganhar a eleição. Está apavorando o Rio Grande do Sul. E pode ganhar a eleição e tem inclusive a minha torcida, porque ele merece. É um homem digno e que passou todos esses anos na atividade pública e tem ficha limpa, né? Isso é o maior patrimônio que alguém pode ter depois de tantos anos de mandato. Agora, esta é a diferença. Entusiasmo é igual. Podem até não acreditar alguns, né? Indagado sobre isso há poucos dias em Ponta Grossa, eu disse, olha, eu vou para esta campanha como se fosse a primeira, com o mesmo entusiasmo. E vou exercer esse mandato como se fosse também o primeiro, com o mesmo entusiasmo, porque esse entusiasmo é transferido pela população. Eu confesso, Sérgio Ricardo, que essa talvez seja a mais emocionante das minhas campanhas do ponto de vista do contato pessoal. O que eu ouço aqui, no ouvido, as confidências que eu ouço das pessoas nas ruas, especialmente as mais simples. Aquele apelo para que eu deva continuar e da forma como tenho atuado, né? Eu sinto que muitas pessoas sentem carência de uma voz de indignação que as represente. E talvez seja esta a razão desse estímulo que eu recebo, que é uma transferência de energia importantíssima para o exercício de um novo mandato. Quantos mandato de senador? Eu fui senador 4 anos, porque depois interrompi para ser governador, não é? Depois completei um mandato e estou completando mais um. Então são 2 mandatos e meio de senador. Estamos falando de 20 anos de Senado. Eu vou disputar, 16 mais 4, 20 anos. O senhor em 1986, que foi a sua primeira... O governador foi 86. 86. O senhor fazia uma afirmação no seu discurso, que está vivo aqui na minha memória, o que o senhor dizia. E eu lhe pergunto, em 1986 esse discurso já era forte. O que dizer em 2014, como o senhor afirmava, que não se pode deixar que que joguem pela janela da irresponsabilidade o dinheiro sagrado do contribuinte. E a coisa piorou de lá para cá. Nos últimos anos, demais, né? Eu digo que nunca se roubou tanto na história desse país como se roubou nos últimos anos. Por isso eu dizia lá no Senado, o escândalo de hoje faz esquecer o de ontem e espera o de amanhã para ser esquecido. Foi uma sucessão de escândalos nos últimos anos. E é por isso que priorizei, em minha atuação neste mandato, o combate à corrupção, porque não havia nada mais importante a fazer em Brasília
do que combater a corrupção. Esse enfrentamento é para poucos, porque poucos possuem ficha limpa. E quem não tem ficha limpa não enfrenta os poderosos da corrupção. É por isso que eu fui autor de várias CPIs, inclusive essas duas últimas, a CPI da Petrobras no Senado e a CPI mista da Petrobras, eu sou autor das duas, é requerimento de minha autoria e sou o primeiro subscritor. Mas em 2009 eu já apresentava um requerimento propondo CPI da Petrobras e protocolei sobre a Petrobras 19 representações. A última dela foi essa de Passadina, que foi no dia 21 de dezembro de 2012. Em fevereiro de 2013 houve a instauração do inquérito que fez explodir esse grande escândalo que está na imprensa nacional. Portanto, esse trabalho foi feito exatamente em função desta afirmação de 86. O povo não sabe, não tem como avaliar, eu não tenho como avaliar o quanto a população deixa de perder quando elege um representante honesto, principalmente um governante honesto, que é quem fica com a chave do cofre na mão. O Brasil perde demais com a corrupção, então nós temos que continuar essa luta contra os corruptos. O Senado fiscaliza, assim como cria também e aprova projetos e leis. Diante desses fatos todos, 20 anos no Senado, o que tem o candidato ao Senado da República para mais 8 anos, Álvaro Dias, para propor ainda para a população brasileira como projeto? Porque pela fiscalização, sempre vai ter a fiscalização. Claro. Agora, projetos que venham de encontro com a necessidade da população, qual é o projeto que é o carro-chefe e que vai tentar buscar nesses próximos 8 anos? Olha, nos últimos anos, só para dar alguns exemplos, né, da atuação propositiva dos últimos anos, eu fui responsável pelo surgimento do Estatuto do Torcedor, com a CPI do futebol que propus e presidi no Senado, que deu origem ao Estatuto do Torcedor, e a Lei de Responsabilidade Social do Desporto. Na área do esporte, eu estou dizendo isso porque eu sei que vocês gostam do esporte, e a KTV dá uma importância especial, também eu fui relator das alterações na Lei Pelé, que foram avanços importantes. E alterar essas propostas, ou relatar uma matéria como a Lei de Responsabilidade Fiscal, relatei a Lei de Responsabilidade Fiscal, uma das mais importantes leis desse país, nós sempre apresentamos mudanças, alterações. Agora, recentemente, eu relatei o Plano Nacional de Educação e apresentei 100 alterações à proposta original do governo. 50 foram acolhidas, portanto, melhorando a legislação. Não há tempo para dissertar sobre essas alterações todas. Agora, o que eu acho importante num novo mandato, além, evidente, de ficar alerta para a corrupção, fiscalizando, denunciando, propondo medidas para a responsabilização civil e criminal dos envolvidos, com mandado de segurança ao Supremo, como tenho feito, por exemplo, no caso dos empréstimos secretos para outros países, não é? Além disso tudo, nós temos as grandes reformas por fazer no Brasil. Desde o Plano Real, não se deu um passo adiante, não se fez reforma alguma no Brasil. E o país está atrelado às estruturas superadas, retrógradas. E força para isso os governantes que estiveram no governo, no executivo, tiveram, né? Tiveram de sobra. Tiveram o Congresso a seus pés. Sim, de sobra. Porque dizimaram a oposição, nós tínhamos a menor oposição da história. Esse balcão de negócios que se instalou em Brasília, estabelecendo a picaretagem explícita, acabou com a oposição, que numericamente é insignificante. Então o governo tem tudo o que quer do Congresso Nacional. O Congresso virou um almoxarifado do governo à sua disposição e não fez reforma alguma. Prometeu, mas não fez. Campanha promete, depois esquece, não é? Foi isso que ocorreu. Reforma política, reforma trabalhista, nada aconteceu. A reforma que ocorreu foi administrativa às avessas, né? Porque ao invés de enxugar a máquina, o governo fez engordar, fez do governo um paquiderme enorme, cansado, lento, incompetente e corrupto. O aparelhamento do Estado, o senhor acha que foi uma coisa muito guloso grave? Demais, hein? O aparelhamento do Estado? Exatamente, esse é o grande problema do Brasil. Esse balcão que instalaram em Brasília, sobre esse balcão se aparelhou o Estado brasileiro. Um projeto de poder, não um projeto de nação. Corrupção em nome do projeto de poder. O mensalão, por exemplo. Qual foi a justificativa? Roubaram, mas não foi para se enriquecer.
roubaram para sustentar os projetos eleitorais. Veja a que ponto chegamos. A justificativa que deram à época, inclusive numa entrevista combinada de Paris, o presidente Lula, o outro, Marcos Valério, aqui no Brasil, no mesmo momento, dando a mesma versão dos desvios praticados, segundo eles, em nome dos projetos partidários. Veja, o próprio procurador da República, à época, definiu como um sofisticado e complexo esquema de corrupção em nome de um projeto de poder de longo prazo. Então, esse era o objetivo, se adonarem do poder por muito tempo. E é evidente que esse modelo coloca o Brasil no chão em matéria de crescimento econômico. Hoje estamos em último lugar. Nós ficamos lamentando uma goleada de 7-1 no futebol para a Alemanha e esquecemos que estamos apanhando do Paraguai de 14-1 em matéria de crescimento econômico. O ano passado o Paraguai cresceu 14%, o Brasil não cresceu 1%. Isso é que é goleada dramática. É pior que a Alemanha. É muito pior. Isso é que deve envergonhar, não o povo brasileiro, que não é culpado. Trabalha, paga impostos. E essa recessão econômica? E essa recessão econômica? Que é também... Mas é culpa da crise internacional, na sua opinião? Não, é culpa desse balcão de negócios. O governo não faz a lição de casa. O governo não investe, não estimula o crescimento econômico. Como é possível culpar a crise internacional quando o governo, que não estimula o crescimento interno, fomentando os empreendimentos nacionais, as empresas nacionais, e joga bilhões lá fora para financiar o porto em Cuba, metrô em Caracas, hidroelétrica na Venezuela, empréstimos secretos a Cuba e a Angola, perdão de dívida de 700 milhões de dólares a países africanos, países ditatoriais, né? Ditadores perversos que esmagam o seu povo e se enriquecem à custa desse esmagamento. E o governo brasileiro tem a ousadia de perdoar dívidas. Como é que nós podemos superar crises internacionais agindo desta forma, sem fazer reformas? Não é? O Brasil não anda para frente porque o governo o segura, o impede de andar para frente. O Executivo Nacional tem tanta força assim no Congresso que a oposição não consegue criar uma CPI, até que seja aí para o impeachment daquele que é o gestor principal, seja de um lado, seja de um nome, ou seja de outro, porque é o seguinte, são há 20 anos e sempre ouvimos falar que há perdão da dívida de alguns países, sendo que o nosso país passa por uma crise nas favelas, na nossa pobreza, no Nordeste, e aqui também na região Sul tem pobreza. Quer dizer, por que não cobrar a dívida de lá para aplicar no seu povo? Olha aqui, ó. Por que a oposição não pode? Não pode porque o governo instalou o balcão de negócios, estabeleceu uma relação promíscua entre os poderes. Não passa. E assambarcou os políticos de modo geral. Sobraram poucos. No Senado de 81, temos 15 na oposição apenas. Não é número nem para instalar a CPI. Para instalar a CPI você precisa de 27 senadores, precisa de 1/3. Portanto, é esse esquema perverso, esse balcão que tem que ser destruído. Ele só interessa aos chupins da República, aos mensaleiros, sanguessugas, chupins da República. Ao povo não interessa. É esse sistema perverso que esgota a capacidade financeira do poder público de investir em saúde, educação, segurança pública, infraestrutura. Por isso, o país vai mal. Na área da saúde, é uma lástima, porque o caos é visível em muitos estados brasileiros. E na educação, há retrocesso. Segurança, nós estamos assistindo aí o crescimento avassalador da violência. E o governo não investe. Portanto, nós tivemos ainda agora, recentemente, violência no Rio, violência em São Paulo, violência no Paraná. Aqui, cresce. Mas, senador, me diga uma coisa, vamos falar do ponto de vista político. O PSDB não errou na sua estratégia, o partido ao qual o senhor pertence, que é o principal partido de oposição há 12 anos no país, ele não errou na estratégia porque, por exemplo, eu via nos sites de que o PSDB, ao invés de preferir partir para o impeachment do presidente Lula na época do mensalão, preferia deixar o Lula sangrando. E o sangrando do Lula deu reeleição para o Lula e deu a eleição da presidente Dilma depois, não teve nada de sangrando.
Eu fico confortável ao ser indagado, porque eu sempre tive uma posição diferente daquela adotada pelo partido como estratégia política. E que foi errada, aparentemente, para nós, pelo menos. E eu venho criticando, até sofro de isolamento partidário em razão desse posicionamento, mas já, como você se refere ao impeachment, eu fui autor de uma proposta de impeachment. Na CPI dos Correios, apresentei um voto em separado e encaminhei ao Ministério Público e à Câmara dos Deputados o pedido de impeachment, já que o presidente da República cometera crime de responsabilidade. No caso, o seu partido preferiu o sangramento público. O partido preferiu e ficou nessa, né? Ficou esperando o sangramento que não ocorreu. E depois, essa estratégia recente de escolha de candidato, eu queria primárias, nós estamos atrasados há mais de 2 séculos e meio ou 3 séculos. Né? Eu sei que é difícil dizer isso agora, porque é claro que nesse momento os votos do Aécio estão se esvaindo. Então aí é fácil, em cima disso, fazer um comentário. Mas eu não tenho como lhe perguntar, o PSDB errou na escolha do candidato? Não, errou na forma de escolher o candidato. O Aécio é um grande candidato. Ocorre que, se realizasse as primárias, nós ficaríamos mais de um ano com vários nomes sendo valorizados, em disputa interna, num debate nacional propositivo e procurando identificar o perfil adequado de candidatura para o país. E, sobretudo, procurando o discurso adequado, o tom do discurso, nesse debate que se travaria entre os próprios companheiros de partido, como se faz nos Estados Unidos. Lincoln não seria presidente da República em 1850, se não fossem as primárias. Veja o ano que eu falei, 1850, mais de 2 séculos de atraso, sim, portanto, nós estamos. E o Obama também não seria presidente mais recentemente, não fossem as primárias, porque a candidata seria a Hillary. Lá na época de Lincoln, dizia que ele era um advogado de 5ª categoria e que tinham outros 2 companheiros talentosos, né, que disputariam a presidência. Ele ganhou dos 2 e teve o apoio de ambos, que foram expoentes do seu governo. Então, esse é o sistema democrático e inteligente. O senhor seria candidato nas primárias? Seria candidato nas primárias. Apresentei projeto ao Senado, o projeto foi aprovado no Senado, foi para a Câmara, está parado, mas independia de projeto, o partido tem autonomia, poderia realizar as primárias. Mobilizava o partido um ano antes, né, senador? Importante agora é que esse assunto está superado, nós estamos já na fase final da campanha, a lição fica. Agora, nós temos que valorizar o nosso candidato, defendê-lo. Eu acho que o Aécio Neves seria o presidente, nas circunstâncias atuais, adequado para promover essas mudanças. Ele tem o nosso apoio, ele estará aqui em Cascavel, tem o nosso apoio, o nosso entusiasmo pela sua candidatura. O resultado da eleição só o povo saberá dizer, né? O povo é soberano, tem que ser respeitado, mas eu considero a sua candidatura a alternativa adequada para substituir esse sistema, porque não basta substituir a presidente, não é? O nome. É preciso substituir o sistema. Esse que é o sistema maldito, que infelicita o povo brasileiro e que compromete o nosso futuro. Esse sistema foi armando uma bomba relógio de efeito retardado, que pode explodir, que vai explodir, que está explodindo, porque nós já estamos num processo de recessão. Então precisamos de um governante competente, um governante preparado, experiente, com força para promover as mudanças exigidas. Tudo bem, foi um erro de estratégia não ter as primárias. Pergunto, mesmo sem ter as primárias, Álvaro Dias aceitaria ter sido vice de Aécio, se fosse convidado, ou se o partido assim tivesse deliberado? Se tivesse sido convidado, não teria como recusar, né? Porque há responsabilidades que se impõem. Ao não acatar um chamamento dessa natureza, eu me torno irresponsável. E irresponsável não deve ter o apreço e o respeito nem do partido e nem da população. Então é evidente que, se fosse convocado, eu aceitaria sim, como aceitei na outra eleição. Fiquei de vice uma semana, né, e depois houve uma alteração de rota.